Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus seja com a minha vida, com a sua vida, com a sua família e com cada servo de Deus espalhado pelos quatro cantos da terra e por aqueles que estão intercedendo por nós, quando eu digo por nós, por mim, por você e por todos aqueles que estão vivendo em uma vida que não condiz com a palavra de Deus. Então somos gratos, estamos orando a Deus, estamos intercedendo para que essa corrente possa ser firmada, que essa corrente possa ser aumentada, para podermos juntos estar intercedendo pela nossa família, pela nossa vida, pela sua vida. Você interceder pela minha vida, eu interceder pela sua vida, pela sua família, e assim por pedidos que nós temos, propósitos, sonhos que nós temos diante desse Deus. Então, por isso, sou imensamente grato. Hoje eu coloquei um momento, 7 minutos com Deus, por ter examinado no YouTube. O Espírito Santo, ao estar orando aqui, me conduziu a falar algo da palavra, ainda que seja em tão pouco tempo, mas que possa ficar guardada em cada coração daqueles que irão se deparar com esta lição, que é a lição de Jesus no Getsemane, onde eu quero trazer assim para fazer com que você venha sentir o desejo e um prazer maior de ouvir ouvir mais a palavra do Senhor. Não dizendo que você não ouve, que você não dá ouvido à palavra, como eu mencionei, porque tem o tempo e a gente sabe que o nosso compromisso, a nossa responsabilidade, os nossos afazeres não permite, ainda que você deseja ouvir até o fim. Sabemos que você olha para o relógio e sabe que está no horário do seu ônibus, ou talvez você já está no seu local de trabalho, porque este conteúdo ainda não está sendo divulgado ao vivo, onde eu peço a você, em nome de Jesus, a você que ainda não se inscreveu nesse canal, que você possa me ajudar, fazer a chegar, porque tem os requisitos pelo YouTube, onde até então me concedia 15 minutos e agora tem me concedido até 40 minutos. Eu sei que nem todos podem ficar até o fim, mas ao vivo você talvez pode estar ouvindo de manhã, que eu gosto de levantar cedo e estar aqui orando. Por que não orar juntos? Por que não termos esse momento de particularidade, momento onde você pode enviar o seu pedido, assim como vários pedidos. Ontem recebi mais pedidos de orações. Há tantas vidas que se encontram passando por problemas que aos olhos deles, ou aos olhos daquele que está passando, é o pior problema da história. Mas a Bíblia nos ensina que não só nós estamos passando por problemas, assim como o mundo todo tem pessoas que estão enfrentando os seus problemas, embora pareçam ser os mais difíceis. Mas o interessante é que na palavra do Senhor, nós, ao depararmos na palavra do Senhor com as orientações e como que Deus estabeleceu critérios para adoração a esse Deus, onde eu estudo, onde eu estou compartilhando o que estudei no domingo passado com o nosso amado e querido pastor Marcos Alexandre, ali na Primeira Igreja Batista,
de Benfica, situada na rua Henrique Dias, número 33, onde você também é nosso convidado, querendo estar conosco, aprendendo a palavra do Senhor, e entregando, se dedicando cada dia mais. O seu prazer, sem você perceber, vai ser aumentado, porque são critérios que Deus estabeleceu para que o homem venha ou volte a ter uma comunhão com Ele. Pois até então ele tinha aquela vida de intimidade onde o Senhor o visitava todos os dias, na virada do dia. E este deve ser então o nosso compromisso. Então você é nosso convidado, não perca. Esteja acompanhando também pelas redes sociais, aos domingos às 19 horas e aos domingos pela manhã às 19 horas. PIB, Primeira Igreja Batista de Benfica, você vai nos acompanhar, você pode nos seguir nos cultos, na Escola Bíblica Dominical, na Escola Bíblica Dominical, cada um se divide em classe, ali estamos estudando. E essa lição foi a lição que estudamos na semana passada, onde na semana que vem, se Deus assim nos der força, nos permitir, agenda para os adoradores, vai ser o estudo da próxima semana, onde domingo estaremos estudando com a permissão desse Deus tão grande. Então a você, o meu forte abraço, o nosso convite a você a estar conosco ali. Você será muito bem-vindo, que você possa trazer a sua família, onde temos a certeza de que você não sairá dali da mesma forma que você entrar. Da mesma forma, não sabendo o que você está passando, enfrentando, mas quer a solução. E a solução, ela se encontra em Jesus, porque Deus estabeleceu critérios. Estou visando sempre essa palavra para que fique guardada em nossos corações. Os critérios estabelecidos por Deus, onde nós chegamos a falar que foi a expiação de pecados. A expiação de pecados relacionais ou sociais, adoradores em conflito. Então nós sabemos que a expiação de pecados, ela pecados sociais e relacionais ou sociais, adoradores em conflitos. Por quê? Porque muitos têm entrado em conflitos no dia de hoje por pensarem que estão vivendo um critério deixado por Deus e vendo que outro, por estarem em certo, ouvindo de Deus, aprendendo do Senhor, tendo uma intimidade com o Senhor, está vivendo aquele conflito por pensarem que o seu lugar é o lugar, pensando que Deus habita somente neste lugar. Deus não habita em templos feitos por mãos. Nós sabemos, nós já dissemos isso aqui, pelo menos eu, e quantos já estão dizendo no decorrer desse dia, estão falando esta mesma palavra, porque o Senhor, a palavra do Senhor, ela se testifica, meus amados. O que você pode ouvir aqui agora, ou que estará ouvindo por mim e ficando até o fim, você poderá ouvir outra mensagem por alguém que já tem assim um nome reconhecido. E alguém que está passando para você aqui é alguém que tem o prazer em passar para você, humildemente, fazendo com que você venha a ter o seu coração preenchido com as coisas do alto, onde a palavra nos orienta, nos leva a pensar nas coisas que são do alto. Essa é a grande verdade. Então, critérios estabelecidos por Deus. E hoje, na lição de hoje,
está assim. Olha só, os critérios. Quais foram os critérios estabelecidos pelo nosso Deus? Hoje nós vamos ver que os critérios estabelecido por Deus foi o dia da expiação. Adoradores em busca de comunhão. Adoradores em busca de comunhão. Nós vamos ver em Levítico, no capítulo 16, no versículo 1, que vai falar assim, olha só, mais uma vez, o dia da expiação, adoradores em busca de comunhão. Quantos que estão hoje, ou se dizem estar adorando a Deus e que não estão seguindo os critérios deixados por Deus, que foram os critérios de buscar, de adorar em busca. O dia da expiação é adorações em busca de comunhão. Como não podemos seguir os critérios de hoje em busca de comunhão, de conviver? Porque pessoas, como já disse, precisam de estar unido com pessoas. Eu não vou me comunicar com um bando de animais que está ali. Eu não vou entender nada, eu vou falar e eles vão ficar só olhando. E o que resolverá? O que trará para nós de edificação se não estivermos vivendo em comunhão, até dentro do próprio ministério? Quantos servos de Deus que estão na igreja e não tem comunhão com os irmãos? E nós também não fazemos a nossa parte. Eu estou falando por mim, mas o que depender de mim eu vou cumprimentar, vou procurar se achegar aos irmãos. Esse é o que devemos, é o que agrada a Deus. Oh, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Vivem em união. Então, unidos somos mais fortes. Unidos somos mais fortes. Essa é a grande verdade. Estou sentindo aqui. Eu estou falando com você aqui e, ao mesmo tempo, estou sentindo o Espírito Santo me incomodando. Porque há várias festividades, talvez eu não participo, eu não vou, porque tenho o meu jeito de ser, de viver assim, e talvez eu não vou. O Espírito Santo está me cobrando. E eu agradeço a Deus por estar falando e ao mesmo tempo sendo confrontado com a palavra. Onde temos o culto agora neste sábado, onde está convidado todos, homens, aberto a todos. Mas é um culto das mulheres, onde a comemoração, o aniversário das mulheres femininas, por mais um ano de existência. Então você também é o nosso convidado no sábado, a partir das 19h30. Agora enrolei, se é 19 ou 19h30. Mas chegando a 19 é melhor, se não for 19 é 19h30. Você pode ficar 30 minutos orando. Me perdoe por não falar o horário certo aqui. Amém? Irmã, a irmã Cláudia, a esposa do pastor, que me deixou até na responsabilidade de colocar no grupo da igreja, e assim ainda não fiz. Mas o convite foi feito na igreja e todos nós estamos convidados. E aqui estou passando o convite para todos aqueles que desejarem cultuar a Deus conosco. Também temos a certeza de que ouvirá algo vindo da parte de Deus e que virá de encontro ao seu coração. Então, expiação, adoradores em busca de comunhão. Levítico, no capítulo 16, no versículo 1. Olha só o que diz a palavra do nosso Deus. Eu já deixei aberto aqui e diz assim: como Arão deve entrar no santuário? Como Arão deve entrar no santuário? Critérios deixados por Deus. Como Adão
deve entrar no santuário. E falou o Senhor a Moisés: depois que morreram os 2 filhos de Arão, quando os chegaram diante do Senhor e morreram. E falou o Senhor a Moisés depois que morreram os 2 filhos de Arão, quando se chegaram diante do Senhor e morreram. Disse, pois, o Senhor a Moisés: dize a Arão, teu irmão, que não entres no santuário em todo o tempo para dentro do véu, diante da propiciatório que está sobre a arca, A arca, para que não morra, porque eu apareço na nuvem sobre o propiciatório. Aqui nós estamos vendo que os critérios eram bem vistos, os critérios eles teriam que ser obedecidos, porque seria fulminados ali na lei, diante da lei do Senhor. Olha só, então, isso é para nós tirarmos como lições a diferença que é nos dias de hoje. Olha só. No capítulo 17, no versículo 6, diz assim: mas se não lavar, nem banhar a sua carne, levará sobre si a sua iniquidade. É algo para nós pensarmos nos critérios estabelecidos por Deus. O que quer dizer isso? Agora nós vamos para a lição no texto áureo, e é um texto completo, que diz da seguinte forma sobre esse estudo: impurezas masculinas e femininas. Ali tinha o diferencial, impurezas masculinas e femininas. E nós sabemos que nos dias de hoje não é diferente. Então, essa palavra vale para nós também nos dias de hoje. Nos dias de hoje ela vale. Embora tantos não deem crédito a esta palavra, mas a verdade é uma só. Ela é válida para os dias de hoje. Por quê? No capítulo 15, impurezas masculinas e femininas, falou mais o Senhor a Moisés. Aí volta essa palavra a qual eu me referi essa semana, mostrando: falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo. Então quer dizer que o Senhor continua a falar nos dias de hoje. Ele não parou. Ele falou a Moisés e a Arão, mas está a falar comigo e com você, e com a nossa família, e com todos aqueles que estão dando crédito a esta palavra. Esta é a grande verdade. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: falai aos filhos, quer ver? Falai aos filhos de Israel e dizei-lhes: qualquer homem que tiver fluxos da sua carne não será imundo por causa do seu fluxo. Esta, pois, será a imundícia por causa do fluxo. Se a sua carne
vaza o seu fluxo, ou a sua carne estanca o seu fluxo, esta é a sua imundícia. Então aqui nós podemos deparar com uma situação que é a respeito da expiação, será a imundícia. Esta, pois, será a imundícia por causa do seu fluxo. E a sua carne vaza. Se a sua carne é condicional, se a sua carne vaza o seu fluxo, ou se a sua carne estanca o seu fluxo, esta é a sua imundícia. É algo para a gente ficar olhando e ao mesmo tempo pensando, né? Que os critérios do Senhor, eles são rígidos. Ali diante da lei e olhando para os dias de hoje, não temos que passar por esses critérios, mas precisamos seguir os critérios. Quais são os critérios nos dias de hoje? Que o Senhor e o nosso Salvador Jesus Cristo, Ele se entregou a sua vida para morrer em nosso lugar, em meu lugar, onde nós temos a liberdade, o livre acesso em poder o invocá-lo, ou pedirmos ao Senhor, não em nome de Moisés, não em nome de Abraão, mas sim em nome do Cordeiro que foi entregue, Cordeiro puro, nós sabemos que foi o Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo, que como ovelha muda, ele foi levado ao matadouro e não abriu a sua boca, né? Então isso nos dá essa garantia, que os critérios hoje precisamos entender que estamos vivendo diante do mesmo Deus, porém invocando a um que se entregou por mim e se entregou também por você. Caso você creia, caso você acredite ou não, mas é dessa forma que o Senhor nos orienta. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aqui a palavra, olhando, não é se Moisés me libertar, eu vou ser livre. Se Arão me libertar, eu vou ser livre. Se Paulo me libertar, eu vou ser livre. Se Apolo, se Judas, não Iscariote, Judas, que tem 2 Judas na palavra do Senhor, se João, se Pedro, né? São tantos que muitos estão sendo equivocados e pensando de encontrar ali o apoio, a orientação certa para o seu dia a dia. Mas a verdade é que para seguirmos de conformidade com a palavra, precisamos estar com nossos olhos fitos naquele que é o autor e consumador da nossa fé, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Olha só, essa será a imundícia. Então aqui nós estamos vendo que no tempo da lei, toda cama em que se deitar ou que tiver fluxo será imunda, e toda coisa sobre o que se assentar será imunda, e qualquer que tocar a sua cama lavará as suas roupas e se banhará em águas, e será imundo até a tarde. Olha só como eram as coisas colocadas. Se nós olharmos nos dias de hoje, para aqueles que estão seguindo, ou servindo, ou se dizendo seguindo ao Senhor, e deparar-se com estas situações, qual seria a posição de cada um? Será que seria cumprido? Será que obedeceriam? É algo para a gente pensar sobre os critérios.
estabelecido. Você é livre, meu amado irmão. Eu sou livre. Livre para quê? Para adorar, para buscar, para falar do amor desse Deus, para mostrar que só Deus é poder, que só Deus é aquele que amou esse mundo de tal maneira, é o Deus único, que apesar de ter criado critérios para aquele tempo, hoje temos o critério que é servir ao Senhor Jesus, entregar a nossa vida ao Senhor, crer nele, na certeza de que o mais ele fará em nossas vidas. Isso tudo está estabelecido na palavra do Senhor. Olha só, e se alguém tocar a sua cama, lavará as suas roupas, se banhará em água e será imundo até a tarde. Até a tarde ele era considerado imundo. Olha como que era. Eu fico a imaginar que naquela época muitos até mesmo seguiam. E o sacerdote estava com a responsabilidade de estar levando sobre ele, espiando. Nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas. Nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas. Muitos estão procurando ver em nós uma falta, uma falha, para dizer, aquele não fala que é servo de Deus, é como que ele é. Não é dizer porque somos servos e que as pessoas vão estar nos rodeando e no momento em que não temos o controle, ou que perdemos o nosso foco, ou desviamos nossos olhos do Senhor e até iniciamos a afundar como Pedro andando sobre as águas, que ao tirar os olhos ele estava afundando, mas ele clamou e o Senhor vai lá e orienta, homem de pouca fé. Não é dessa forma que você deve proceder, não é dessa forma. E sim, então você olhando para essa natureza, pela forma que é, nós temos um advogado, onde João nos orienta, filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai. Este é o justo, né, juiz. Nós sabemos o nosso advogado. Qual é o nosso advogado? Quer ver mais? E aquele que se assentar sobre aquilo em que assentou o que tem fluxo, levará suas roupas e se banhará em águas e será imundo até a tarde. E aquele que tocar o que tem o fluxo, cuspir sobre um limpo, então lavará estes as suas roupas. E aqui vai seguindo e você pode ver completamente o capítulo e trazendo para os dias de hoje, nós olhando com os olhos da fé, nós podemos entender. Olha só, esse era para Israel um dia muito especial. Nele o sacerdote, depois de haver feito expiação por si mesmo e por sua família, tendo as vestes adequadas e estando adequadamente banhado, oferecia o sacrifício anual por todo o povo. O autor da carta aos Hebreus faz alusão a este sacrifício como um prenúncio do sacrifício perfeito, único e universal, perfeito por Jesus na cruz,
está em Hebreus, no capítulo 9, versículo 1. Eu vou procurar aqui rapidinho. Versículo Hebreus 'Hebreus. Oh, Deus Santo. Hebreus. Oh, aleluias. Louvado seja o teu nome, Senhor. Hebreus, capítulo 12. Hebreus. Oh, meu Pai, bendito. Oh, Jesus, tem misericórdia na minha vida, Senhor. Tenho que grifar mesmo de verde. Aí me chama a atenção e eu não perco onde é que eu estou procurando. Olha só. Hebreus, o ritual purificação. 12:1. Observar, por causa do sangue. Hebreus 9, eu vou deixar grifado agora aqui, irmãos. Hebreus 9:1, me desculpa aí pela demora. Hebreus 9:1, o que mostra aqui para nós. Olha só. Ele diz assim, para nós entendermos a diferença e os critérios estabelecidos por Deus, olhando no Velho Testamento e olhando agora no Novo Testamento, onde está mostrando a palavra do Senhor em Hebreus, no capítulo 9:1. Ora, também o primeiro tinha ordenanças de culto divino. Vou grifar aqui também. Ora, também o primeiro tinha ordenanças de culto divino e um santuário em um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado. Os primeiros em que havia o conhecido e a mesa e os pães da propiciação, ao que chama o santuário. Não deu para entender, eu estou com dificuldade, tenho que operar essa catarata mesmo, porque o negócio está difícil. Eu tenho que tentar ler no celular mesmo, eu não estou conseguindo, a verdade é essa. E paro onde você pode sentir até incomodado, né, com esta situação, e eu peço a compreensão e quero continuar aqui em Hebreus. Vou ver se eu consigo ler aqui no celular, que fica melhor para mim ler, tá bom? Hebreus, capítulo 9, aí eu faço a leitura melhor, versículo 1, e diz assim: Deus revelou-se em Jesus Cristo. Aqui Deus fala por meio de Moisés. E aqui nós estamos vendo que Deus revelou-se em Jesus Cristo. Havendo Deus antigamente falado muitas das vezes, não é esse, amados. É o 9, tá vendo? Hoje está uma benção para mim, hein? Hoje está uma benção para mim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Os ritos mosaicos eram imperfeitos. Embora o Senhor estivesse orientando a Moisés, os ritos mosaicos eram imperfeitos. Por quê? Porque em Hebreus, no capítulo 9, mostra da seguinte forma: ora,
Também a primeira tinha ordenança de culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado. O primeiro, em que havia o candelabro e a mesa e os pães da apropriação, ao que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro e a arca da aliança, coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas da aliança. E sobre a arca, os querubins da glória, que fazia sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora, particularmente. Ora, estando essas coisas assim preparadas a todo tempo, entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços. Mas o segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano. Para você ver como que eram os rituais. Uma vez no ano a pessoa vivia, e ali naquela naquela sala, estando as coisas assim preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo. Os sacerdotes estavam ali no primeiro tabernáculo, mas no tabernáculo, no segundo, só o sumo sacerdote é que estava levando, ali como a revista nos explica, o dia da expiação. Adoradores em busca de comunhão é que poderia entrar. É o que entrava, e com a responsabilidade de estar com a sua vida no altar. Não é diferente de hoje, em levar uma vida falando da palavra, mas não estando compromissado com Deus e trazendo algo a respeito do que não se diz a palavra. Estamos vivendo da seguinte forma, como diz o título aqui: os ritos mosaicos eram imperfeitos, e Moisés era considerado o homem mais manso de toda a terra, e não entrou na terra prometida, porque é homem, é falho. E nós sabemos que nós podemos ter uma vida diferenciada. O Senhor fala: ser-me-ei santo, porque eu, vosso Deus, sou santo. Então precisamos assumir a nossa posição, tomar a nossa decisão, ter uma atitude de seguir os ensinamentos deixados pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que em tudo foi tentado, porém em nada ele pecou. Ora, então a gente vai vendo e deparando com estas palavras, mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelos pecados por ignorância do povo, dando nisto a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente. É uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço, consistindo somente em comidas e bebidas e várias absoluções e justificações da carne, impostas até ao tempo da correção. Agora, o perfeito sacrifício de Cristo, esse é o que fez o perfeito. Ele é o perfeito sacrifício. 39 minutos. Vou parar, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
o perfeito sacrifício de Cristo. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha, aspergida sobre os imundos, o santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, pelo Espírito Eterno, se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servir ao Deus vivo. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testemunho, os chamados recebam a promessa da herança eterna, que é a vida eterna, para aqueles que aceitam o sacrifício perfeito, que foi o sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que foi cravado naquela cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. Por onde, olha só, e por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro tabernáculo, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Então isso nos mostra que quando uma pessoa morre, ela deixa um testamento, então ali é necessário que venha a ser lido, e quem vai ter parte vai ser justificado por aquele testamento que foi deixado. É aqueles que conviviam, é aqueles que tinham uma comunhão, é aqueles que viveram em comunhão com esse Senhor, que é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Então isto é necessário, porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador. E para isso foi que o nosso Senhor Jesus Cristo se cravou naquela cruz, não seguindo nós os critérios deixados pela lei, mas sim pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que se entregou naquela cruz por nós. Porque um testamento tem força onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Não há valor enquanto está vivendo, não há valor enquanto ele está com vida, não há valor. Então há necessidade do testamento de sermos justificados após a sua morte, onde temos o livre acesso a esse Deus, em nome daquele que morreu e deixou o testamento, testemunhando, testificando que estamos relacionados nesse testamento deixado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus. Por isso também o primeiro não foi consagrado sem sangue. Porque, havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água. E tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã, púrpura e sopo, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo: este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. Não, como disse o nosso Senhor Jesus, eu não vim para revogar a lei, eu vim para cumprir.
Espero ter passado para você algo contido nesta palavra, de maneira que você possa se esforçar entendendo que existe um que vai te justificar. Mas para isso é necessário você o aceitar como o Senhor, como o primeiro, como o Senhor e Salvador da sua vida. Que Deus possa acrescentar aquilo que não pude expressar neste tempo que passa tão rápido, e o prazer de poder compartilhar com você é tão grande que me dá a esperança de vê-lo e de nos encontrarmos na eternidade sendo justificado por Cristo, porque Jesus é quem nos justifica. Amém? Ninguém pode justificar por você, mas Jesus Cristo. Naquele dia onde todos nós iremos passar dessa vida para a vida, outra vida, que é a vida eterna, certamente o Senhor está lá para nos justificar. E ouviremos, em nome de Jesus, que essa seja a confiança nossa depositada nesse Cristo, que iremos ouvir Ele dizer: vinde benditos de meu Pai, e não apartai-vos de mim, malditos. Que Deus abençoe, tenha um abençoado, ótimo dia, lindo, maravilhoso, ótimo, excelente dia de quarta-feira, né? Onde temos um trabalho, você que já saiu a trabalhar, que já está no trabalho, que Deus abençoe e continue derramando as suas copiosas e maravilhosas bênçãos sobre a sua vida. Obrigado a você que já se inscreveu, você que está me acompanhando, eu agradeço, louvo a Deus, tem apresentado a sua vida, creio que Deus tem mostrado algo, ainda que não saiba colocar de maneira que você entenda, mas crendo que o Espírito Santo o fará entender, crendo nessa promessa que você será convencido somente pelo Espírito Santo. Eu não posso te convencer, ninguém poderá, a não ser o Espírito Santo de Deus. E você, você sendo convencido por Ele, você se converte a Cristo. Aí sim, você será justificado pelo nome do Senhor. E o seu nome estará escrito no livro da vida. Amém? Que Deus abençoe. Tenha um ótimo dia. Que o amor desse Deus, a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com a minha e a sua vida a cada dia, e com todo o servo do Senhor, todo o povo de Israel espalhado pelos 4 cantos da terra. Em nome e por amor de Jesus. Amém? Deus abençoe. Fique na paz.